Falar em renda, né, em o que dá para pagar, o que não dá para pagar, uma das categorias mais sofridas, né, essenciais para a nossa sociedade, para nosso dia. A gente não consegue imaginar como é que você viveria sem um aplicativo, né? Sem você contar com, por exemplo, um motoboy para trazer comida, para levar um documento. Hoje é figura. Hoje, já há algum tempo, né? Já há algum tempo, durante a pandemia, essa categoria ficou essencial. Só que é essencial, mas não é paga com o salário essencial, né? Com o salário de uma categoria que seja responsável por um serviço essencial. E por isso nós estamos agora em contato com o presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativo e Autônomos do Brasil, o Edgar Francisco da Silva. Edgar, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Vamos retomar o contato com o Edgar. Estamos falando com o Edgar porque o governo federal criou uma equipe, um grupo de estudo para tentar dar uma moralizada nisso, né? Porque a gente sabe que o funcionário que trabalha para aplicativo na verdade, hoje na prática, um trabalhador de segunda categoria. Infelizmente, ele é tratado como tal, né? E o Edgar está aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. Edgar, obrigado por atender a Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Meu nome é Edgar, sou mais conhecido como Gringo. Sou presidente da Associação AMA-BR, que é a Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. E a gente faz parte da ANEA, que é a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo, onde são várias lideranças do país que construiu as mobilizações dos últimos anos aí e tem força, fala com a categoria, e aí a gente fez essa união para poder falar pelos esses entregadores. Legal. Só antes da gente entrar no assunto principal, que é essa, pelo menos a intenção do governo federal de tornar essa relação uma relação trabalhista, como de fato é, né? Mas antes disso, quando é que foram criadas essas entidades, né? Porque a presença de vocês no nosso dia a dia é importante já há muito tempo, mas ela ficou essencial a partir da pandemia, né, Gringo? Sim, isso foi notório que a profissão pegou essa visibilidade na pandemia e viu a relevância, né? O quanto que é importante o entregador para a cidade, né? E dentro dessa linha a gente se sentiu muito prestigiado, mas não mudou em nada a nossa valorização, né? A gente continuou com os aplicativos trabalhando a valores muito ruins, sem nenhum tipo de direito, sofrendo acidentes, e dessa forma não dá para continuar. O aplicativo fala que a gente é autônomo, mas ele não dá autonomia para a gente, que é o poder de negociação dos preços e condições. E ele trata a gente como um funcionário, mas também não dá os direitos trabalhistas. Então precisa haver uma regulamentação que valorize a nossa profissão e que dê os direitos adequados. Hoje, concretamente, como é que vocês têm uma carga horária que tem que ser cumprida, vocês têm algum direito trabalhista, vocês têm, enfim, folga durante a semana. Eu queria saber, na comparação com quem é CLT, quem tem a carteira assinada, que tem os direitos trabalhistas, de férias anuais, o descanso semanal, enfim, que tipo de benefício vocês têm ou não tem nenhum? Não, a gente não tem nenhum, exceto quem paga o MEI, que tem o INSS, né? Mas poucos pagam o MEI, né? Tem 4 modalidades de serviço. Tem o serviço administrativo, que é aquele motoboy que todo mundo conhece. Aí tem o delivery, tem o e-commerce e tem o compra de mercado, que é quando o entregador vai lá e faz uma compra de mercado para a pessoa, passa no caixa, faz o pagamento e depois vai levar para ela. Então são 4 modalidades, cada um tem a quantidade de quilômetros que roda por dia e tem a sua forma de pagamento. Mas em termos de condições de direitos, o que o entregador ganha hoje no aplicativo, mal dá para ele pagar para exercer a profissão. Ou seja, as pessoas não fazem uma comparação justa da nossa categoria. Porque uma pessoa que trabalha como segurança, porteiro, ele vem com a mão de obra.
e a gente é dono do meio de produção. Então, a gente tem o custo para manter a moto, a gente tem o custo da alimentação, e os aplicativos pagam como se a gente não tivesse a mão de obra, entendeu? E aí a gente acaba não conseguindo ter férias, trabalhando mais horas, alguns começam a correr para fazer mais entrega para poder ganhar mais, que acaba culminando no acidente aí, como todos sabem que a nossa categoria é muito propícia, é muito perigosa para exercer a profissão, né? Então o que a gente ganha mal consegue pagar para exercer a profissão. E aí o que a gente leva para casa? Muitos acabam deixando de pagar coisas necessárias para poder ter um ganho maior. Ou seja, ele deixa de fazer um seguro na moto, para de se alimentar e começa a comer lanche, para de se alimentar dignamente, né? Começa a comer lanche, deixa de fazer a manutenção na moto, começa a comprar aquelas peças paralelas ou peças, começa a fazer gambiarra. Então, está precarizando de uma forma a categoria onde como que ele vai tirar férias se ele precisa estar o tempo todo trabalhando para girar essa roda, entende? Sim, estamos conversando com o Edgar Francisco da Silva, que é presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativo e Autônomos do Brasil. É o Gringo. O Gringo, e imagino que assim piorou demais, porque com esse desemprego cada vez maior, tem mais gente se propondo a exercer esse tipo de atividade, né? E aí você desvaloriza ainda mais o serviço, né, Gringo? Não só desvaloriza, como tem uma série de consequências, né? Por essas pessoas virem, eu vou te dar um exemplo, a pessoa está ganhando ali 1.200, o seu salário mínimo lá, 1.300, né? E aí ele vem para a nossa profissão. A FIP já fez um estudo que o custo para exercer essa profissão é de mais ou menos 1.400, na época que ela fez, né? 1.400 para exercer a profissão e mais 500 de depreciação. Dava mais ou menos aí 1.900, 2.000, né? Aí a pessoa vem, ela sai de um emprego de 1.300 para trabalhar em um de 3.000, né? Ou de 2.500, que é geralmente a média que a maioria tira aí, esse pessoal novo que entra na profissão. Só que se ele está perdendo para exercer a profissão ali 2.000, ele está ficando com 500 a R$ 1.000, entende? Então ele acaba tirando daquilo que eu havia falado, do necessário. Mas não para por aí. As consequências são imensas, porque existe uma regulamentação para exercer essa profissão. Então você precisa de uma capacitação para exercer essa profissão de periculosidade, né? E esse pessoal novo que vem não tem essa capacitação e estão se acidentando. O pessoal está saindo do desemprego para ficar numa cadeira de roda, para ir parar numa cama. Muitas vezes a pessoa que sustenta a família está indo para essa profissão, perdeu o emprego, está indo para essa profissão para sustentar a família, e acaba que a família, já naquela situação crítica, passa a ter que cuidar dele acidentado, porque não tem esse conhecimento do risco da nossa profissão. Por isso que existe uma regulamentação de capacitação. Aliás, isso que você está contando agora aqui explica, acho que completamente esses números assustadores das mortes no trânsito aqui em São Paulo. Nos primeiros 3 meses desse ano, a cidade de São Paulo registrou o maior número de mortes no trânsito dos últimos 7 anos. Nos primeiros 3 meses desse ano, São Paulo, a cidade, registrou o maior número de mortos no trânsito na comparação com os últimos 7 anos. Ao todo, foram 209 pessoas que morreram em decorrência de acidentes só na capital nos 3 primeiros meses. E a grande maioria por acidentes com motos. Correto. E isso se dá muito à omissão do poder público. O executivo, ele não está fazendo a lei ser cumprida, não está dando incentivo para que a galera se regularize, não tá preocupado com essa parte. E o custo desses acidentes, além do sentimental aí de uma pessoa ver o seu ente querido ali sequelado, a pessoa que está sequelada, o sofrimento que ela tem ali, além disso, ainda tem a pessoa que perdeu um familiar ali, no óbito, essas coisas, no acidente de moto, trabalhando. Além disso, ainda tem o custo desses acidentes. Segundo o IPEA, o custo de um acidente de moto para a sociedade é de R$65 mil. E o custo de um óbito é R$544 mil. Então, esse é o custo para a sociedade, não é para os cofres públicos. Então, assim, como que permite
que as empresas de aplicativo trabalhem livremente dessa forma, porque as empresas de motoboy não é dessa forma. A empresa de motoboy ela tem que cumprir a regulamentação, que é capacitar o profissional para exercer essa profissão de risco. Mas os aplicativos eles se eximem dessa lei, falando que eles são plataformas de tecnologia. Mas qual é a tecnologia que eles vendem? Porque eles são empresas de transportes, eles ganham em cima da entrega. Que tecnologia que eles estão vendendo? Eles estão vendendo algum aplicativo para o cidadão? Eles não estão, eles ganham, eles são plataformas de transportes. Então, por que a prefeitura permite? Por que a prefeitura permite? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, já que é uma profissão tão lesiva e roda dessa forma assim tranquilamente. Então, o legislativo, por que o legislativo não está fazendo a lei ser cumprida? Que é a obrigação do legislativo fiscalizar a prefeitura, né? Será que o Ministério Público está entrando nessa agora? O Ministério Público já chamou lá a gente uma vez, e o Ministério Público quer entender o que está acontecendo, por que não está sendo cumprido e fazer os meios de que aconteça. Mas a gente precisa que a população também note isso e cobre. Não tem dúvida. Aliás, o que você falou aí do aplicativo de entrega e tal, que se omite, né? Não, estamos só entregando a tecnologia, o resto é com eles lá. É a mesma coisa que os aplicativos aqui da internet, de rede social e tal, eles também se eximem. Falam, não, a gente só tem aqui a plataforma. O que eles colocam aí, se é fake news, se é crime, aí não é com a gente. Aí é mole, né? Você fica com a parte boa, você ganha a grana e não se responsabiliza pelo conteúdo que você está divulgando. Aí até eu que sou mais besta, né, gringo? Exato, fica com o bônus e deixa o ônus para a sociedade pagar. Eles vêm aqui no nosso país, fazem uma festa, deixa todo mundo acidentado, paga mal, as pessoas entram com esse investimento porque não é barato você ter uma moto, você ter uma habilitação, capacete, capa de chuva, você comprar um celular, plano de dados para você manter toda essa estrutura, não é barato esse investimento inicial e nem para manter. E ainda mais para repor, que é a depreciação, né? Isso não é barato e a pessoa ainda tem que ter um ganho em cima disso. O aplicativo ele desgasta isso tudo, a pessoa não tem férias, a pessoa não tem descanso, a pessoa trabalha mais do que deve e no final quem vai cuidar dessa pessoa, por mais que ela não se acidente, mas ela vai ficar com problemas na coluna, vai ficar com problema de ansiedade, vai ficar com um monte de outros problemas que vai desaguar lá no SUS e quem vai pagar é a população por tanto o governo, prefeitura, todos que são negligentes nisso. Porque se você olhar hoje, tem curso de motofrete, porque a gente precisa de um curso. E antes tinha, na prefeitura, no município, antes tinha o curso de motofrete gratuito. O Detran, até a gestão passada, estava tendo o curso de motofretista gratuito. Hoje não está tendo, e ainda mais com essa tecnologia que dá para fazer uma boa parte em EAD, porque tem uma parte prática que não tem como passar para EAD, que é ele aprendendo técnicas de pilotagem. Mas por que a prefeitura não tem o curso gratuito? Por que o Detran não está tendo o curso gratuito? Como que quer reduzir esse nível de óbitos, esse nível de acidente, sendo que não está dando as ferramentas para fazer isso? Entende? Sim. Não, essa é uma belíssima pergunta. Vamos fazer para o presidente do Detran, vamos falar com ele, ver por que não está seguindo com esse curso, que é essencial mesmo. Bom, gringo, só para te agradecer demais essa sua participação aqui. Enfim, foi criado um grupo de estudo para tentar propor medidas para tornar mais razoável, né, mais decente essa relação dos aplicativos com os motoboys. Vocês estão confiantes? Enfim, você acha que a tendência é que algum avanço aconteça ou nem tanto? Olha, a gente está muito confiante porque é uma característica desse governo, a luta pelo trabalhador. Então, a gente não espera menos que isso. E o governo prometeu para a gente, embora o nosso nome não tenha saído no decreto, ele prometeu que nós estaríamos em mesa. Nós, da Aliança, estaríamos em mesa. Que 4 vagas era garantida e talvez a gente tenha outras lideranças que vá por central sindical. Então, é uma promessa do governo e a gente não acha que o governo não iria cumprir essa promessa, né? Então, a gente está otimista, a gente está com boas ideias, a gente já vem há 6 meses formulando uma proposta de como que seria com esse novo governo
e as portas estão abrindo e a gente está bem otimista. A gente só está muito atento, porque da mesma forma que a gente vê que na Prefeitura de São Paulo, na cidade de São Paulo, o aplicativo Roda Livre, que quando é um camelô, quando qualquer um comércio que está irregular, a prefeitura cai matando. Mas o aplicativo, quando está irregular, não é feito da mesma forma. Então, a gente está olhando muito de perto para ver se isso não acontece a nível federal, né? Para ver se não acontece isso com o governo. Então, a gente está muito atento e a gente já construiu uma proposta e a gente está melhorando ela. Então, a gente acredita que estamos bem otimistas. Mas caso isso não dê certo, a gente também está trabalhando no Legislativo, que a gente está já fazendo uma frente parlamentar lá na Câmara dos Deputados, e a gente já está em conversa com o Senado. Perfeito. Edgar Francisco da Silva, o Gringo, que é presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativo e Autônomos do Brasil. Obrigado pela participação aqui, pela sua manifestação. Vamos cobrar também aqui, vamos torcer para que haja bom senso e honestidade, né? Tratar trabalhador como o trabalhador que é, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, não quer? O aplicativo quer ganhar dinheiro. Tá ótimo, tá tudo certo. Só que tem que respeitar os direitos trabalhistas, seja um trabalhador que exerça a sua função numa fábrica, numa indústria, num comércio, e também o motorista, o trabalhador que exerce sua função pelo aplicativo. Valeu, Gringo, até a próxima. Muito obrigado, agradeço o espaço de fala e boa sorte aí. Tem que cobrar mesmo, ajude a população a saber sobre esses assuntos, a população também ajudar a gente, porque essa balança está desequilibrada e nós precisamos dessa força. Obrigado. Valeu, tá aí. Vamos acompanhar então. É isso, né? Foram formados grupos aí para estudar. Vamos ver, esses grupos de estudos também, às vezes estuda e não avança nada, né? Mas vamos torcer para dessa vez, pelo menos nesse aspecto aí, a gente ter uma relação decente, né? É um absurdo, né? É uma máquina de destruir gente, né? É uma máquina de destruir gente, de explorar gente, essa dos aplicativos de entrega.